e a gente vai estudar o livro de Gálatas a partir de hoje, tá bom? Vamos orar. Querido e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntos nesta manhã. Nós te agradecemos uma vez mais por cuidar das nossas vidas, nos aquecer em meio a este frio. Obrigado, Senhor, pela noite de repouso, de paz e tranquilidade que o Senhor concede a nós. Queremos dedicar, Deus, este tempo a conhecer mais a Tua palavra, conhecer mais, Deus, as Escrituras que o Senhor deixou revelado para nós, e nós suplicamos, Deus, a ação do Teu Espírito em nosso coração, de tal maneira que compreendamos, ó Deus, e saibamos aplicar na nossa vida este conhecimento da palavra do Senhor. Não queremos apenas encher a nossa mente de conhecimento, mas queremos ser sábios em aplicá-la à nossa vida, ao nosso dia a dia, ó Deus, aos nossos relacionamentos, e especialmente ao nosso relacionamento para com o Senhor. Por isso, Deus, dispensa a Tua graça e a sabedoria do alto para todos nós nesta manhã. Nós te louvamos, nós pedimos a Tua bênção, a questão também tecnológica, que o Senhor permita que o Paulo consiga passar o material aqui, todos nós possamos ver e ouvir, Deus, os slides que nós preparamos. Nós suplicamos a Tua misericórdia neste sentido. Oramos gratos por tudo, entregando esta aula, a aula dos jovens, a aula das mães, em Tuas mãos, rogando a bênção do Senhor para cada vida, para cada família. Em nome de Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Opa! Opa! Apareceu aí? Isso, Paulão. Que legal. Agora, você consegue abrir ali no... Quando você pega o PowerPoint, você vai no cantinho e abre a tela inteira. Aham. Sabe como é que é? Estamos chegando nela. Ali, ó, do lado daquele 3 tracinhos. Não, aqui, ó, do lado, o outro, isso, aí. Aí aparece só o slide, você vai trocar. Isso, 10. Show. Muito bom. Obrigado por enquanto, Paulão. Joia, vamos lá falar de Gálatas, né? O próximo slide vai falar dos destinatários. Queria dar uma introdução ao livro para nós entendermos onde é que nós estamos dentro da história do Novo Testamento. Há duas ideias, duas posições quanto aos destinatários. Se você já olhou um pouquinho, já leu com mais calma para o livro de Gálatas, existe aquela região chamada região da Galácia, mais do norte e do sul. Então é importante a gente entender isso, porque para nós situarmos, na verdade, a relação com o livro de Atos. Então, quando você olha para o livro de Atos, você vai entender, aquilo que nós falamos de localizar aonde Paulo estava. Então, tem duas regiões. Região do norte, a chamada Galácia geográfica, e a região do sul, que é a chamada região política, província de Roma. No primeiro aspecto, na primeira parte, quando se fala do norte, seriam cidades evangelizadas na segunda viagem missionária de Paulo. Atos 16, também fala em Atos 18, 23, mas há uma pequena dúvida quanto a isso. Por quê? Porque não há nada escrito sobre a evangelização desta região. Se nós acharmos que era a região da Galácia do Norte, nós colocaríamos esta epístola no ano aproximado de 57. Se nós olharmos para outra região, que é a região do Sul, a parte política,
né, província de Roma, tudo, essas cidades foram evangelizadas na primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, que é Atos capítulo 13. Vocês conhecem um pouco da história, né? Atos 13 fala do envio de Paulo, de Barnabé, né? A igreja estava reunida, a igreja estava orando, né? E enviaram Paulo e Barnabé, e também ela é antes do concílio que aconteceu em Jerusalém, que é relatado em Atos capítulo 15. Tá? Então, a gente vai perceber, estudando a epístola, que é a data mais correta, né, e é o período mais correto, e a região também, isto em cerca de 48, 49, depois de Cristo, e aí, né, seria a primeira carta do apóstolo Paulo. É a carta mais antiga de Paulo, é a carta aos Gálatas, tá? Cerca de 49 depois de Cristo. E a região de composição onde ele estava é Antioquia, Síria. Para quem leu a epístola, você vai perceber que há uma grande exortação de Paulo contra os judaizantes, né? Contra o legalismo judaizante. Há uma confrontação, você deve ter lido, de Paulo com Pedro. Então, essa realidade aqui vai mostrar para nós de que a carta foi escrita, né, antes do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, de Atos 15, vai tratar com essas questões, né, que havia muitos judaizantes que estavam exigindo que os novos cristãos, os cristãos gentios, né, ao se converterem, eles, para ter uma conversão genuína, né, eles estavam querendo que esses gentios, né, participassem de toda a questão cerimonial judaica, da circuncisão, todas essas questões eles estavam impondo para os novos crentes gentios. E Paulo, então, vai combater esta realidade, e vai dizer que o evangelho, né, ele é aceito pela graça, né, o evangelho da graça versus o evangelho de obras que eles estavam defendendo, os judaizantes. Então, os destinatários, a nossa opinião é que eram as regiões da Ásia Menor do Sul. Então, isso se localiza em Atos capítulo 13 e capítulos 14, e a data 49, escrita de Antioquia da Síria, e então se tornaria, né, para nós, a primeira carta do apóstolo Paulo, a carta mais antiga, a carta aos Gálatas. Tem um mapinha logo depois aí, que vocês vão ver, que mostra essa região que eu estou falando. Tem duas regiões, né? A região do norte, da cima, e a região do sul. Então, aí tem a trajetória da primeira viagem missionária de Paulo, 46, 48, 49, mais ou menos aí. E aí, do lado direito da tela, tem a Antioquia da Síria. Síria e Antioquia é da onde Paulo escreve. E escreve para essa região que vocês veem aí, né? Panfilha, né? Aquelas cidades que talvez você conheça mais, né? Lídia, Derbe, tá? E essa região está mais um pouco escura, né? Um amarelo mais escuro. Esta é a região da Galácia do Sul, para onde Paulo escreve, né? Ele não escreve para uma igreja, ele escreve para as igrejas desta região, tá bom? Então, isso é só para ter uma ideia, né? Porque a gente localiza o histórico da carta, né? Paulo vai escrever a carta aos Gálatas,
em Antioquia, da Síria, tem uma outra Antioquia, não sei se vocês conseguem ver aí, tem um nome aí chamado Licaônia, vocês estão enxergando Licaônia, e do lado esquerdo da palavra tem outra Antioquia. Essa é a Antioquia da Psídia, tá ok? Paulo escreve da Antioquia da Síria, do lado direito do slide de vocês, acima da região da Judéia, né? Tem Jerusalém ali, subindo, finalzinho da flecha tem Antioquia, tá bom? Então, só para vocês se localizarem, aonde Paulo estava, para quem ele escreveu, qual foi a viagem missionária que ele fez, né, o número, né, primeira, segunda, terceira, e também, né, o que eu tenho falado para vocês, é para nós linkarmos com a questão de Atos, né? O livro de Atos vai relatar para a gente, entre outras coisas, as viagens missionárias de Paulo, né? Então, essas cartas às igrejas, nós temos que contextualizar e colocar dentro do livro de Atos, até para entender tudo o que estava acontecendo, tá bom? Então, estão aí os destinatários, estão aí a época que Paulo escreveu, estão também aí a data e também o local aonde Paulo estaria quando escreve esta carta, tá bom? Vamos lá, seguindo. Como é que é o cenário histórico, né? O pano de fundo da carta? Antes da gente poder implicar um pouco mais para nós, e eu me permitam fazer algumas perguntas para vocês aí hoje, queria dar uma ideia do pano de fundo. Então, o pano de fundo de Gálatas, como eu falei, é esta controvérsia legalista que deu a ocasião ao concílio de Jerusalém, né, em Atos 15. Eu acho que você já lembra, né, do que acontece em Atos 15, mas eu queria dar uma lidinha com vocês lá, até para a gente entender o que acontece. Vamos lá para Atos capítulo 15, eu não vou ler tudo, mas só para você se localizar. Atos capítulo 15.